to see this. O programa Destaque de hoje está recebendo aqui nos estúdios do Dr. Manuelito Eduardo Campos, da Faculdade Integrada da Grande Fortaleza, com muito prazer, o Dr. Roberto Victor Pereira Ribeiro. Ele é advogado, membro da Academia Cearense de Letras Jurídicas, membro da Academia Cearense de Agiologia, membro do Instituto Brasileiro de Direitos Humanos, conselheiro do Tribunal de Ética e Disciplina da OAB Ceará. Muitíssimo obrigado pela sua presença aqui, Roberto. Hoje nós vamos conversar sobre dois assuntos, mas primeiro eu queria saber um pouco sobre você, eu queria saber um pouco mais sobre você. De repente, por que você começou e entrou para estudar, quando você teve esse primeiro contato sobre o mundo jurídico? Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer o convite, dizer que o prazer é renovado, que já estive aqui em outras ocasiões, e dizer que, na verdade, eu diria que eu não aflorei para o mundo jurídico, eu primeiro aflorei para o mundo literário. Eu sou filho de escritor, meu pai tem 4 livros publicados, desde novo também iniciou nessa carreira literária, gosta, me ensinou. Ele conta que nos meus 5 anos de idade eu batia na porta da biblioteca, que era o recinto mais sagrado da casa, que ninguém conseguia entrar, era aquela coisa inviolável. Eu batia na porta e dizia o seguinte: pai, eu também posso entrar porque eu também sou escritor. Então isso aflorou muito cedo em mim, né? E quando eu ingressei na adolescência, eu comecei a me perguntar o que eu iria fazer na minha vida quando eu estivesse maior, quando eu estivesse adulto. Você pode citar o nome do seu pai, só para... Roberto Ribeiro. Certo. Hoje ele é membro da Academia Cearense de Retórica, da Academia Fortalezense de Letras, é um intelectual, eu costumo dizer que é o meu grande exemplo de intelectualidade. Eu tenho dentro de casa que é o meu pai, né? E quando eu comecei a me perguntar o que eu seria, começou a bater muito forte dentro de mim a medicina. Então eu vou partir para a medicina, vou tentar o vestibular de medicina, vou tentar ser médico, por influência da minha mãe, que a minha mãe falava muito nisso. Mas acabou que quando eu fiz ali meus 16 para os 17 anos, eu disse, não dá para mim ser médico, eu não tenho têmpera para ser médico, eu talvez não tenha vocação para ser médico, eu vou para as áreas humanas, eu vou talvez para um jornalismo, eu vou talvez para uma faculdade de história, uma sociologia, mas aí eu acabei conhecendo direito por influência da minha mãe. Ela disse, meu filho vai fazer direito, o direito abre muitas portas, o direito é uma faculdade hoje de vanguarda, lhe dá um leque de opções, você pode fazer concurso para tudo que é possível. Então, vejo o direito com bons olhos. E aí eu disse, tá. Fiz o vestibular para a faculdade de Direito, ingressei aos 18 anos de idade, cursei a faculdade de Direito. Confesso que até o 6º, 4º, entre o 4º e o 6º semestre não gostava de Direito. Achava uma coisa muito utópica, uma coisa muito ali grafada nos livros, mas na prática, como ainda hoje a gente vê, a gente consegue vislumbrar, é totalmente diferente. Mas do 6º semestre em diante, eu me apaixonei pelo direito. E uma vez apaixonado pelo direito e totalmente ligado à literatura, eu quis juntar as duas coisas, literatura e direito. Então, assim, eu venho trazer aqui o lançamento do meu 3º livro. Os 3 livros que eu escrevi foram todos na área jurídica. Eu tenho um 4º livro que esse é focado numa outra ciência. Mas os meus 3 livros mais fortes, os meus carros-chefe, né? Todo artista tem um carro-chefe, aquela música. Os meus carros-chefes são, no caso, os meus livros de direito. E pois é, aí vamos pegar essa sua deixa aí. E por que você lançou esse livro, O Julgamento de Jesus Cristo sob o Valor de Direito? O que foi que levou você, a escrever esse livro? Eu sei que esse livro está sendo consultado na Sorbonne. E por que o julgamento de Jesus Cristo? Quando eu adentrei a faculdade, isso em meados de 2001 para 2002, eu já botei na cabeça qual seria o meu trabalho de conclusão de curso, uma monografia para se graduar.
E aí eu pensei em vários e vários assuntos. Isso eu ainda não tinha feito nem iniciado o primeiro semestre de Direito. Estava nas primeiras semanas, não estava nem na metade do primeiro semestre de Direito. E me veio uma vontade muito patente de historiografar o julgamento de Jesus. Primeiro porque eu fui para a internet, que hoje é uma ferramenta que todo mundo usa, e comecei a ver a escassez de bibliografia nesse assunto. Mexi daqui, mexi dacolá, acabei descobrindo que tinha até então 2 livros falando sobre o julgamento de Jesus Cristo. Um livro do juiz da Suprema Corte de Israel, chamado Haim Kó, no qual ele faz um exame realmente aguçado, aprofundado. É um livro que deve ter suas 300 páginas, mas todo voltado para a legislação, digamos assim, israelita. Como ele era juiz da Suprema Corte de Israel, ele analisou pela lei hebraica da época e analisou pela lei israelita. E vi também um ensaio de 15 páginas do Rui Barbosa, em 1920 alguma coisa, ou antes até, não me recordo a data, falando das atrocidades do julgamento de Jesus. Aí eu disse, não, peraí. E fora romances que existem vários. Romances existem vários. Né? Mas eu queria pela ótica cristalina do direito. Né? Existem mais de 60 mil títulos sobre Jesus Cristo. Mas só existem 2 sobre a vertente jurídica. Eu disse, não, peraí, isso aí está errado. A gente tem que como eu vou me formar em direito, pretendo ser amanhã um cientista jurídico, eu dizendo isso no primeiro semestre, eu vou começar a estudar aqui para ver se lá pelo 8º, 9º semestre eu tenho alguma coisa feita. Aí comecei, foram 5 anos de pesquisas. Durante toda a faculdade, eu paralelamente estudava religião, ciências das religiões, teologia e parapsicologia. Eu fui mais, eu adentrei até o campo da parapsicologia. Passei 5 anos estudando paralelamente ao direito essas 4 outras ciências. E quando cheguei no 9º semestre, próximo ao 10º semestre, que era o semestre da formatura, eu já estava bem mais maduro. E aí eu me sentei para escrever a obra. Devo ter lido nesse ínterim em volta de 150 a 200 livros sobre Jesus, dentre as mais variadas facetas, desde o Jesus jornalístico, ao Jesus romanceado, ao Jesus histórico, do Croissant, que é um livro muito famoso, ao Vida de Jesus, do Ernest Renan, ao Vida de Cristo, do Plínio Salgado. Então eu passei por tudo isso aí, como passei também pelo Flávio José, nas suas Antiguidades Judaicas. Então eu li muito. E aí vi que realmente dava para escrever, sentei e escrevi. Saiu essa obra, que para nossa surpresa, grata surpresa e felicidade, talvez tenha sido uma das maiores felicidades da minha vida. Eu soube agora em fevereiro, no início do ano, em fevereiro de 2012, que essa obra tinha sido adquirida pela Universidade de Paris I, conhecida mundialmente como Sorbonne, e que esse livro estava sendo adotado na Cátedra de História do Direito. E eu recebi um boletim do bibliotecário da Sorbonne, me congratulando por isso, e dizendo que o livro estava sendo adotado na Cátedra de Direito, na Cátedra de História do Direito. Então, para mim, isso é um feito fantástico. Porque, professor, quando a gente escreve um livro aqui no Ceará, a gente acha que a gente não vai conseguir descer nem ali para Brasília, para São Paulo, para o Rio. E que se a gente conseguir chegar lá, a gente talvez não vá ser nem festejado, ou homenageado, ou lido, sequer lido. E quando você descobre que seu livro atravessou o mar e conseguiu chegar numa das universidades mais importantes do mundo, se não talvez a mais famosa, tirando as americanas, a mais antiga talvez, então é um motivo de muito enlevo, muita emoção. E eu, quando soube que li o boletim do bibliotecário, eu fiquei sem palavras. Me lembro que eu peguei o telefone, liguei para o meu pai para contar a notícia, liguei para os amigos, porque a gente não espera, a gente como cearense, e eu tenho uma característica muito marcante em mim, uma idiosincrasia mesmo muito marcante, que eu sou muito provinciano. Então eu já recebi convites para ir dar palestra sobre esse livro, em Porto Alegre, em São Paulo, Rio de Janeiro, e por aí vai. E eu, vez ou outra, vou, mas não vou com aquela felicidade toda, porque eu gosto de me sentir cearense, gosto de ter o orgulho de saber que eu não precisei sair do Ceará para escrever uma obra que hoje está sendo adotada na Sorbonne. Claro. Agora, uma curiosidade, né? O julgamento de Jesus Cristo, o livro que você escreveu, e agora você vai lançar um livro chamado O Julgamento de Sócrates. A minha curiosidade é o seguinte: dizem que nem Cristo, nem Sócrates escreveu qualquer coisa, né? O que sabemos de Sócrates foi através de Platão, e o que sabemos de Jesus foi através dos evangelhos, e mais principalmente de Paulo, né?
do Cristo, né, como na sua essência, né? E por que o julgamento de Cristo e por que o julgamento de Sócrates, esses dois grandes personagens da nossa história? Quando eu escrevi o julgamento de Jesus e enviei para as editoras nacionais, eu recebi de pronto uma boa aquiescência de uma grande editora de São Paulo, que é a editora Pilares, que editou a primeira obra, e logo em seguida, que cerca de 6, 7 meses depois, nós entramos em tratativas para escrever uma coleção intitulada Os Grandes Julgamentos da História. Então eu iniciei com Jesus, estou lançando no dia 17 de outubro agora, né, daqui a 2 semanas, uma semana, o julgamento de Sócrates, no Náutico Atlético Cearense. Aproveito o ensejo para convidar aos telespectadores que possam ir lá, congraçar, ter esse momento de confraternização e assistir o lançamento dessa obra. E já estou preparando os originais para lançar daqui a um ano e meio, o julgamento de Joana d'Arc. E aí eu fecho uma trilogia dos grandes julgamentos da história e vou fazer um 4º volume, esse apartado, no qual, nesse 4º volume, eu vou contemplar 4 personagens famosas. 2 já estão escolhidas, tanto por mim como pelo conselho editorial da editora, que será o julgamento de Galileu, que também foi um julgamento famoso. É verdade. O de John Hus, que foi um protestante que teve que ir para a fogueira, também foi um julgamento famoso. E talvez a possibilidade de fazer o julgamento de Tiradentes, é uma personagem que a gente ainda não conversou, e quem sabe fechar com Bárbara de Alencar aqui e com digamos assim, participantes da Confederação do Equador, que foram aqueles que foram ali assassinados no passeio público, né? Que também tiveram julgamento. Então eu estou querendo puxar... Né? Hã? A Praça dos Mártires. A Praça dos Mártires. Então eu estou querendo puxar um pouco a sardinha aqui para o nosso Ceará e ver se eu fecho o 4º livro com também a contemplação desses julgamentos desses Padre Biapina, Padre Mororó, esse pessoal, né? Então a ideia partiu disso. Por que escrever sobre Jesus e sobre Sócrates? Por conta disso. Foram os grandes julgamentos, foram julgamentos reconhecidamente ilegais, nefastos, cruéis. A luz, a lente cristalina do direito, eu demonstro no julgamento de Jesus. Eu fiz no julgamento de Jesus 3 análises, 3 exames conjeturatórios. Pelo direito hebraico, pelo direito romano e pelo direito brasileiro. Eu simulei um Jesus nordestino e que viria a ser julgado pelas batutas do direito brasileiro. No direito romano, eu encontrei mais de 20 ilegalidades. No direito hebraico, mais de 40. O que é um absurdo. Porque a gente pensa, porque ele foi julgado há 2000 anos, naquela época não tinha um direito constituído, um direito sólido, e tinha. Tinha um direito sólido, constituído, escrito. Um direito que era usado, só não foi usado para Jesus. No caso de Jesus, desculpe eu interromper, no caso de Jesus, entende que não tinha um personagem também e que deve ter contribuído muito, né, para que o julgamento de Jesus fosse daquele jeito que teria sido Barrabás. Eu estou colocando Barrabás dentro dessa história para eu lembrar um pouco de que muitas vezes em um julgamento nem sempre a multidão é sábia. E quando a multidão, entendes, resolve, né, interferir naquilo que ela não conhece, pode ter acontecido um grande erro na história da humanidade exatamente por causa da multidão. Por conta disso, o STJ tem uma súmula que diz o seguinte: nunca confundir ordem pública com clamor público. Né? O clamor público é aquele, por exemplo, por que eu escrevo também esses livros? Outro objetivo principal uma das coisas que mais me movimenta é o acadêmico de direito, é o neófito nas ciências jurídicas, é aquele que está iniciando. Então, assim, quando a gente pega Pitágoras dizia uma frase muito simbólica, muito emblemática: educando a criança, não é necessário punir o adulto. Então, se a gente educar os acadêmicos de direito, aqueles que estão entrando recentemente nas faculdades de direito, se a gente conseguir demonstrar o julgamento de Sócrates, o julgamento de Jesus, o julgamento de Joana d'Arc, que também não ficou muito distante disso, já na Inglaterra, bem mais avançada, mas não ficou distante, teve sim várias ilegalidades. Se a gente conseguir educar esse acadêmico de direito, quando ele for um advogado, um juiz, um promotor, ele dificilmente vai cometer as mesmas atrocidades. Hoje em dia a gente ainda se debruça com isso. Por exemplo, vou citar 2 casos muito midiáticos. Os casos dos Nardones, né, da garota Isabela, que até hoje não se sabe. Não existe. Foi o clamor público que fez aquilo. A multidão julgou primeiro. Pronto. E aí eles estão por resto da vida, por mais que a justiça brasileira os absolva e os inocentes, eles estão já marcados para a sociedade. E o outro caso é do goleiro Bruno, que não existe objeto do crime ali.
Ainda hoje eu comentei sobre esse assunto. E ele até hoje está lá, com excesso de prazo, está lá em cárcere. E diga-se de passagem, o cárcere que não ressocializa ninguém. Os nossos cárceres são verdadeiras universidades do crime. Você entra, às vezes, apenado com um furto, sai de lá homicida, porque você aprende a matar em sequência, um serial killer. Então, você às vezes mantém encarcerado uma pessoa que você não se sabe nem sequer se ela realmente cometeu aquele crime, e ela chega lá, se revolta, porque ela não se ressocializa, começa a ter contatos com bandidos realmente perigosos, de alta periculosidade, chega lá inocente, sai de lá um bandido realmente feito, um bandido próprio para chegar e assustar a sociedade. Nós não estamos nesse exato momento, acontecendo um julgamento, e que pode também pessoas que poderiam, num conjunto, né, do julgamento que está acontecendo agora no Supremo. Do mensalão. Né, e do mensalão, que o mensalão é um apelido que deram, né? Nós não podemos também estar com um clamor público, né, e tentando convencer os ministros do Supremo a tomarem decisão fora dos autos, só porque eu quero dormir com a minha consciência tranquila e condenar A, B ou C. Não pode estar acontecendo isso também? Com certeza. Eu me lembro que... Sem citar nome, naturalmente, com que certeza. não interessa pra gente. Eu vou dizer uma coisa que é muito importante e que eu acho que eles têm consciência disso. Uma certa ocasião, um aluno, numa das aulas que eu estava ministrando, inclusive aqui na Faculdade da Grande Fortaleza, me perguntou por que é que os juízes, promotores, usavam aquelas togas. E a explicação que eu consegui, historicamente, é como se fosse uma forma de se dissipar do mundo. Então, a partir da hora que eles colocam aquelas togas, eles saem do mundo. Deixa de ser o Jonas Luiz, o Roberto Vitor, para ser o magistrado Roberto Vitor, o magistrado Jonas Luiz. E aí a responsabilidade é grande. Eu não posso escutar o mundo, eu tenho que fechar o ouvido para o mundo e me declinar totalmente, me debruçar totalmente sobre o que está ali nos autos. Então, por isso que existe um brocado romano que diz que o que não está nos autos não está no mundo. Então, não existe. Tem que estar ali no processo. Mas o clamor público, a mídia principalmente, quando ela quer realmente ostracizar uma pessoa, ela quer anarquizar uma pessoa, ela tem um poder, uma força muito grande. E ela coloca uma série de pessoas, um contingente todo, contra aquela pessoa e contra aquele caso. Aquela escola de São Paulo, né, que fechou, né, por causa da imprensa. Que foi o caso da pedofilia? Isso, foi. Exatamente. Então, assim, é necessário, e esses livros, a importância desses livros, não é só historiografar, mostrar o enredo jurídico do julgamento de Jesus, de Sócrates, de Joana d'Arc, não. Mas de grande monta é alertar a sociedade para que não cometamos os mesmos erros do passado. Porque uma coisa é você julgar Sócrates há 3.200 anos, outra coisa é você julgar Jesus há 2.000 anos, outra coisa é você julgar Joana d'Arc há uma centena de anos, outra coisa é você julgar no século XXI. Hoje nós temos todo um aparato, hoje nós temos todo um preparo, nós temos verdadeiros cientistas jurídicos, na melhor acepção da palavra, julgando, condenando, defendendo. Então não tem mais cabimento errar. Não dá mais para errar. Sei que somos humanos, mas não tem mais espaço para erros. Nós temos uma Constituição Federal que precisa ser respeitada. E uma das grandes bandeiras da Constituição Federal de 88 é o princípio da presunção de inocência. Claro. Então, enquanto você não conseguir provar que aquele cidadão é culpado, ele é inocente. Então, é uma forma de pedir, por uma questão mesmo de, por favor, vamos parar de taxar as pessoas de culpado sem antes saber as verdadeiras razões e estudar o processo das pessoas. Mas Sócrates existiu ou Sócrates foi uma invenção de Platão? Tanto Jesus, na minha humilde opinião, como Sócrates existiram, viveram, ensinaram, tiveram seus momentos de emoção, de raiva, de ira, foram humanos. Mas por causa, desculpe eu lhe interromper, mas aqui em Sócrates, e porque só Platão escreveu sobre Sócrates, só Platão que era discípulo dele, né? Só porque ele e os outros discípulos, porque diferentemente de Jesus, que Jesus, vários escreveram, disse que no Concílio de Nicéia tinha 370 evangelhos falando sobre ele, né? Constantino foi que resolveu deixar só os 4, mas no caso de Sócrates, a gente sabe muito pouca coisa a respeito de Sócrates, a não ser através de Platão. Eu, para fazer esse livro, estudei 3 anos. Então, eu tive leituras que eu precisei recorrer à Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. Eu tive que fazer compras pela internet de livros que a gente não tem acesso aqui, infelizmente, no Ceará. Em algumas viagens, busquei em sebos, fui a livrarias para comprar alguns livros e consegui tirar alguns mitos. Um dos grandes mitos é esse, que só Platão escreveu sobre Sócrates. Não, Heródoto também escreveu sobre Sócrates. Mas
Era até outro cara que ninguém sabe se ele existiu. Aí fica difícil, porque a história realmente, de fato, fica difícil. A gente só pode saber algo que está escrito. Se aquilo que está escrito é verdade ou não, aí cabe aos historiadores, aos arqueólogos ir atrás de saber. Mas não foi só Platão. Heródoto, que era um historiador e não era discípulo de Sócrates, escreveu sobre Sócrates. Agora, de fato, Platão teve uma vasta escrita, uma vasta bibliografia sobre Sócrates. Escreveu 4 grandes livros, que são os 4 diálogos, dos quais a gente extrai o julgamento quase todo desses diálogos platônicos. Mas aí o senhor, no começo da entrevista, disse, por que escolher Jesus e Sócrates, que ambos não escreveram nada? De Jesus eu, infelizmente, não posso dizer, porque realmente eu não encontrei, nos meus 5 anos de pesquisa, nenhuma fonte que me desse subsídio para acreditar que ele escreveu alguma coisa. Disseram, certo, que e foi encontrado recentemente o Evangelho de Jesus, né? Eu dificilmente vou acreditar nessa vertente. Eu também não dificilmente vou acreditar nessa vertente, porque Jesus, apesar de ter uma inteligência privilegiada para a época, eu acho que ele não foi alfabetizado naquela época para escrever. Naquela época a gente tinha 3 cadeias, né? Jesus fazia parte da 3ª cadeia. A gente tinha os sacerdotes, os escribas, e tinha os demais, né? E tinha os escravos. Então Jesus não era escriba, então dificilmente ele talvez tenha deixado realmente alguma coisa escrita, até porque no pouco tempo de ministério que ele teve, que foram 3 anos, ele não ia ter tempo para parar para escrever, ele foi realmente falar. Ele foi um retor nato, ele nasceu realmente com a oratória desenvolta. Então eu acho que escrever realmente, de fato, ele não escreveu, mas eu soube realmente dessa descoberta recentemente, vou até me debruçar um pouco e ver se realmente tem alguma fonte assim, de fidedignidade, né? Mas até onde eu sei, Jesus não escreveu nada. Agora Sócrates escreveu. E eu mostro aí no livro que no período que ele estava encarcerado, ele foi apenado, foi julgado, foi apenado, por fim com a pena de morte, e ele ficou, salvo engano, 1 mês recolhido no cárcere, enquanto um navio que estava... havia uma cerimônia, que é aquela cerimônia de Delos, que foi aquele caso do Minotauro, que jovens eram anualmente oferecidos ao Minotauro, que não deixa de ser um mito, que era um mito. Claro. Os jovens eram enviados para essa ilha, a ilha do Minotauro, para ser devorado pelo Minotauro. E depois que passou essa história, a sociedade grega ela ficou cultuando essa festividade. E Sócrates foi apenado, foi julgado e apenado justamente na época, no meio dessa solenidade. E havia uma lei que proibia qualquer sentença de morte aplicada, executada. Você poderia julgar e sentenciar por morte, mas não poderia executar a sentença de morte. Enquanto esse navio estivesse lá nessa ilha, ele ia para essa ilha, ficava aportado um tempo, depois ele retornava com os jovens vivos para celebrar que o Minotauro estava morto. Então ele ficou durante 1 mês aquartelado, lá encarcerado, e nesse período de 1 mês ele escreveu um poema para Deus, que ele nesse poema remeteu a figura de Deus à figura de um cisne branco. E ele escreveu, e não só Platão diz isso nos seus diálogos, como Heródoto também cita que Sócrates escreveu. Então Sócrates de fato escreveu. Foi uma pequena peça, eu não sei lhe dizer que tamanho foi esse poema, se chegou a ter 2, 3, 4, 5 laudas, mas ele escreveu um poema dedicado a Deus, do qual eu consegui uma pequena parte, uma fração do poema e coloquei no livro. Então, ele escreveu, já dá para se tirar então a conclusão de que Sócrates era alfabetizado para aquela época. Né? E qual foi o maior erro dos 2 julgamentos, o julgamento de Cristo e o julgamento de Sócrates? São incomparáveis os 2 julgamentos. Então, se a gente for para o julgamento de Jesus, foi erro do começo ao fim. Jesus foi preso à noite quando não podia, foi violado do homicídio quando não podia, foi torturado quando não podia, foi julgado à noite quando não se podia, foi julgado dentro de um período de festa, que era o Cefé, que era o período anterior à Páscoa, que não podia. Foi julgado dentro da lei judaica. Tudo dentro da lei hebraica. Dentro da lei hebraica e também da romana, né? Vou já falar da romana. Foi julgado por uma corte que tinha uma composição menos da metade dos seus componentes, o que não podia. Tinha que ter o quórum mínimo para poder ser julgado. Foi julgado anteriormente, antes de ir para o Sinédrio, onde foi realmente o julgamento dele pelas leis hebraicas, ele foi julgado por Anás, que nada tinha a ver mais, tinha sido sumo sacerdote há 6, 7 anos atrás, então não tinha mais competência nenhuma, e ele foi julgado na casa, apanhou lá na casa de Anás, foi interrogado por Anás, e chegou ao fim,
apenado com a sentença de morte pelo povo judeu, que não tinha competência para apenar uma sentença de morte, muito menos de crucificação, e outras coisas Mas mais. qual é a fonte que você está se baseando nesse julgamento de Jesus? São os 4 evangelhos? Eu peguei os 4 evangelhos, mas eu não me furtei de ir aos evangelhos apócrifos, eu não me furtei de ir a outras fontes históricas da época. Flávio José fala, passando de Jesus, mas fala. Aí ele fala em Jesus, né? Ele fala em Jesus, ele não fala no julgamento de Jesus. É. Mas ele fala na personagem de Jesus que viveu naquela época, né? Mas, por exemplo, a gente, na Bíblia Sagrada, a gente não tem o nome dos 2 ladrões que ficará à esquerda e à direita de Jesus. A gente vai conseguir o nome desses 2 ladrões nos evangelhos apócrifos, que é Dimas e Gestas. Isso. E nos evangelhos apócrifos a gente consegue uma série de coisas. Todo mundo pensa que Jesus só teve 12 apóstolos. Jesus teve 72. E um dos crimes da legislação hebraica foi a violação de domicílio, porque ele foi preso no jardim do Getsemane, que era uma propriedade privada. Era uma propriedade onde as pessoas trabalhavam para extrair óleo de oliva e fazer azeite, para fazer perfumes, aromas para aquela época. Então a prisão já se iniciou com um grande crime para a legislação hebraica. E no caso do Sócrates, nós já estamos chegando no fim, queria que você dissesse qual é... Sócrates, por exemplo, Sócrates foi perseguido politicamente, porque assim como Jesus, ele afrontou o poder da época, assim como Jesus, ele reluziu, teve luz, e infelizmente, quando a gente aponta, tem um provérbio chinês que diz o seguinte: prego que se destaca para ser martelado. Quando você desponta dentro de uma sociedade que tem pessoas no poder perigosas, com certeza você vai ser ceifado. Logo, logo você vai ser ceifado. Então, as 2 acusações que foram imputadas a Sócrates foram 2 acusações inócuas, foram 2 acusações descabidas e sem fundamentação jurídica nenhuma. Para a época. Para a época, para as leis gregas. Então, por exemplo, uma das acusações contra Sócrates era a corrupção de jovens. Ora, como é que a gente pode falar em corrupção de jovens se Sócrates não fez de nenhum de seus discípulos jovens criminosos? Ora, como é que a gente pode falar em corrupção de jovens se naquela época a pederastia era a coisa mais comum do mundo? Os jovens se iniciavam sexualmente com os homens mais velhos. Principalmente na Grécia. Principalmente na Grécia. Então, foi uma acusação sem fundamentação jurídica. Os 3 acusadores de Sócrates, Aniton, Licon e o outro eu não me recordo agora o nome, todos 3 subiram à tribuna sem ter nada para falar de Sócrates, apenas que desagradavam, que não eram felizes com a figura de Sócrates ali, gordo, com os olhos esbugalhados, feio, muito feio, na praça, que era a Ágora, né, ateniense, gritando e reclamando que a sociedade tinha que acordar, que as pessoas tinham que olhar mais para a alma e não para o corpo físico. E eles, cansados dessa ladainha de Sócrates todo dia ali na Ágora ateniense, levaram ele a julgamento sem ter nenhuma acusação, digamos assim, fidedigna. E isso lesava frontalmente os códices legais da época, que precisava ter uma fundamentação jurídica. Vou dar um exemplo, para você ter noção como o grego era apegado. Todo mundo pensa que o direito romano foi quem nos influenciou o direito moderno. Não foi. Eu digo aí no livro que o direito grego foi o pai do direito romano. Ele influenciou o direito romano. E uma das coisas mais fortes do direito grego era a questão da fundamentação jurídica. Para você ter noção, uma vez um grego entrou contra outro grego, lá no tribunal, porque o rival dele estava cortando as vinhas dele, os pés de uva dele. Só que ao invés de ele escrever pés de uva, ele escreveu árvores. E o processo nasceu morto, porque tinha escrito de forma errada. Então, Sócrates nem acusação teve. A gente não conseguiu, eu passei 3 anos estudando, eu não consegui encontrar um documento que provasse que Sócrates teve acusação escrita. Foram todas as acusações feitas de boca, de forma oral. Como nós estamos no final, eu queria que você dissesse onde a gente vai encontrar esse livro. Repita, por favor, onde será o lançamento. O lançamento será no dia 17 de outubro, às 19h30, no Náutico Atlético Cearense, sediado na Beira-Mar, de um lado da Beira-Mar, de outro a Abolição. Mas esse livro já se encontra circulando lá no eixo sul, né, no eixo Rio-São Paulo, e nas grandes livrarias, Saraiva, Siciliano, Cultura, todas essas grandes. Depois do lançamento aqui em Fortaleza, provavelmente eu iria a São Paulo. Essa obra é prefaciada pelo Dr. Ivens Gandra, que é um jurista renomado internacionalmente, doutor honoris causa por várias universidades do mundo. Teve comentários da professora Ada Pellegrini,
que além de ser a mãe do processo brasileiro, uma das maiores entusiastas do processo brasileiro, é a atual presidente da Comissão de Reestruturação do Código de Processo brasileiro, tanto civil como penal, e do Luiz Flávio Gomes, que é o autor mais consultado pela Suprema Corte, o STF. Nos seus votos, os ministros costumeiramente estão dando votos com fundamentação na doutrina de Luiz Flávio Gomes. Eu tive a sorte digamos assim, a graça, o louvor de ter a colaboração desses 3 grandes nomes do direito brasileiro e internacional. E provavelmente eu iria a São Paulo, iria ao Rio, Brasília e Porto Alegre lançar essa obra. Mas quero ressaltar que foi toda escrita aqui em solo bevilacquiano, não precisei sair daqui, tenho orgulho de dizer que essa obra foi toda feita, confeccionada, escrita, estudada, pesquisada aqui em solo cearense. Ok, agradeço muito aqui a presença do Roberto Victor Pereira Ribeiro, aqui o nosso entrevistado do programa Destaque. Muitíssimo obrigado pela sua presença aqui nos estúdios da Faculdade Integrada da Grande Fortaleza. E nós voltamos na próxima semana com outro convidado em destaque aqui pela FGF TV, o seu canal universitário de Fortaleza. Muitíssimo obrigado pela sua audiência.